aula, como deve ser o nosso padrão. Recomendo vocês, quando entrarem, entrar com o e-mail institucional para não ter que esperar ser a permissão. Eu vou utilizar a tela inteira. É só esperar um minutinho aí, né? Por enquanto, já vou deixar aqui na mensagem um link que é importante. Aqui o link para informar os projetos. Eu acabei, agora que terminou a aula das 8, terminou 9h30, um pouco antes. Eu fiz esse formulário aqui. Eu nunca tinha feito um formulário, queria muito fazer, queria aprender. E é um formulário para você enviar a informação de nome dos integrantes do grupo, mais o RA, e o nome do tema do projeto que vocês escolheram. Também deixei uma opção de secundária, opcional. Tem a primeira opção de projeto e a segunda. Isso só vai ser usado no caso de temas se repetirem. Em princípio, tem vários temas ali no meio. As chances de se repetir são baixas, mas não são nulas. Ou seja, com certeza vai ter algum grupo ali que vai escolher o mesmo tema que outro grupo. Aí eu vou entrar em contato e vou ver como que a gente resolve aquilo, ou se podemos fazer variantes. Por exemplo, já alguém escolhe o gato de Schrödinger. Aí eu faria uma perguntinha, se quer aspecto prático ou aspecto teórico, tá? Sabe, podemos dividir aquilo lá. Bom, isso vai depender em cada caso, né? Deixa eu passar aqui. Vocês estão vendo o PDF que está aqui? Acredito que sim, né? Estão vendo o PDF? Alguém pode responder? Só para saber se está tudo em ordem. Sim, professor. Tá. Obrigado. Tá, perfeito, está gravando. Tá. Gente, tomara todo mundo tenha visto as aulas online, os videoaulas dos docentes. Elas estão ficando bem boas. Assim, vocês para terem algum antecedente de como elas foram feitas, a Paula com a Romarli, que são as coordenadoras da disciplina, elas fizeram uma enquete perguntando-nos quais eram os tópicos que a gente se sentia mais à vontade de fazer, né? E tinha a primeira, a segunda escolha, aí tinha os tópicos. A gente dava uma nota, na verdade. Eles escolhiam os tópicos e a gente ele dava uma nota se eu estava seguro para dar ou não. Então, em princípio, meio que cada um recebeu tópicos que relativamente domina. Eu tinha pedido física quântica e terminei com espectro, mas são temas que eu já tinha dado aula, então, em princípio, era fácil. O que quero dizer com isso é que os temas estão dados, as aulas, videoaulas, são feitas por pessoas que eles mais ou menos escolheram aquilo. Então, são pessoas que, basicamente, sentem certa conformidade ou comodidade para dar essa aula. E então, é interessante, porque a pessoa sabe do que está falando. Por exemplo, o caso de partículas elementares, né, da visão padrão, do modelo padrão que a gente tem, é interessante, porque, por exemplo, essa não é minha área. Seria difícil para mim eu ter que ahondar bastante. Embora essa é uma questão que não entra nos tópicos do conteúdo programático do projeto pedagógico.
seja, ele não está no conteúdo, mas é interessante. Em que sentido? Lembra que essa disciplina da estrutura da matéria, é uma disciplina colocada aqui para, logo assim que vocês entram na universidade, já ficar sabendo de alguns conceitos que você vai chegar lá e que são temas do futuro, por exemplo, quântica. Você vai ver aqui agora algumas coisas conceptuais da quântica, que depois, lá no segundo ano, terceiro ano, você vai ver mais em profundidade, mais específico. Agora é só uma visão qualitativa. Por exemplo, eu estudei física, e aqueles tópicos de partículas elementares e o modelo padrão, eu vim ver isso quando eu estava quase no último ano de física. O sea, ¿por quê? Porque você tem toda uma estrutura para poder entender aquilo. O sea, você passa primeiro por as matérias de álgebra, depois de cálculo, por enquanto, paralelamente, começa com física 1, que é mecânica, depois física 2, que é eletro, né? Aí vai subindo um cálculo 1, 2, 3, 4, né? Chega cálculo complexo, depois chega cálculo tensorial, depois métodos matemáticos, e você vai indo, é uma estrutura que, quando você chega lá, termina o curso de eletrodinâmica quântica, você tem as ferramentas para entender tudo aquilo que está falando. E algo bacana dessa universidade é que você está recebendo isso agora, logo no início. Então, não é para a gente se assustar daquilo que está lá. Ao contrário, tem aluno que está muito empolgado com esse tipo de temas, porque a gente aprende. Por exemplo, nem todo mundo sabe que a tabela periódica já é uma coisa, entre aspas, né? Meio que passada de moda para um físico atual. Hoje em dia, a gente sabe que a tabela periódica é uma guia, assim como são as equações de Newton, que em rigor se utiliza para cálculos modestos, mas para cálculo fino já não se utiliza. Então, para cálculos modestos, a gente utiliza a tabela periódica e é muito utilizada e vai continuar sendo utilizada. Mas para um cálculo fino, já tem aquela tabelinha pequena que o Pedro mostrou, que são partículas subatômicas que, aos poucos, a física experimental demonstra, ou tem demonstrado que elas, de fato, existem. Como, por exemplo, o bóson de Higgs, que foi descoberto em 2012 pelo CERN. Aliás, Higgs estava vivo, então ele recebeu o prêmio Nobel de Física por causa dessa predição teórica, né? Lembra que Higgs postulou isso há 40 anos atrás. Então, no princípio, é interessante a gente passar agora já por esse tipo de coisas, mas fiquem tranquilos, e isso é o que eu queria comentar. Fiquem tranquilos se vocês não chegam a entender de fato essas coisas. Fiquem muito à vontade também para perguntar detalhes, porque tem pessoas aqui que estão muito interessadas em coisas como essa, e pode enviar sua pergunta pelo e-mail se você não entende de fato. Saber formular a pergunta já é bem interessante. Porque às vezes a gente não consegue nem ter clareza de como perguntar o que a gente tem dúvida, sabe? Tem dúvida da própria dúvida. Então, em princípio, se você consegue escrever sua dúvida, já é um grande passo, e essa dúvida ela é respondida. Eu tenho visto, por exemplo, várias professores que são já mais da área da química, que recebem perguntas sobre partículas elementares e elas perguntam lá no chat. Nós, docentes, estamos com uma conversa de WhatsApp e as pessoas perguntam, porque os alunos perguntam coisas pelo e-mail, sobre partículas elementares que os próprios professores não sabem responder. Aí a gente discute, o professor que sabe mais vai lá, responde, e a gente consegue responder aos alunos. Então, em princípio, fiquem à vontade para perguntar todo esse tipo de coisas, mas saibam que nosso conteúdo nessa disciplina ele é mais qualitativo e conceptual que quantitativo teórico. No sentido, você tem que saber fazer algumas continhas, mas nada que vai te matar ou que você não consiga, se você não faz ou não sabe fazer, você não pode passar a disciplina. Não é isso o conceito. O conceito dessa disciplina é você entender algumas coisas e ter um background de conhecimento para poder falar sobre algumas coisas.
Então, eu acho muito bacana, sendo bem sincero, que vocês recebam essa informação, que no meu caso eu recebi no último ano, vocês recebam já agora. É muito interessante também, vocês podem comentar com seus amigos já, os seus familiares, que a tabela periódica já de fato é uma coisa que já não é não é o último estado da arte na química, senão que são partículas subatômicas, né, que em função das interações e partículas que produzem interação, que formam os nêutrons, os prótons e os elétrons, e que são partículas que são várias ordens de grandeza menores que o próprio tamanho do elétron, o próprio tamanho do átomo. Então, e é interessante porque uma tabela de 120 elementos se transformou numa tabela de 4x4. É interessante, o sea, é realmente uma coisa bacana. Gente, com respeito aos tópicos, segundo o cronograma, a gente já está com os tópicos 1, 2 e 3 acima. A gente, a aula passada, conversou sobre as regras do jogo, algumas dicas no meio, mas a gente não falou nada dos tópicos. Eu vou comentar só agora sobre os tópicos 1, 2 e 3, mas eu não vou entrar em detalhe. Mesmo porque os professores que estão dando as aulas, as videoaulas, eles têm seu próprio jeito e sua forma de falar, né? O que eu vou fazer agora é tirar um resumo daquilo e que de todo o que foi falado, de fato, é importante. Por exemplo, na teoria cinética dos gases, o professor Weber deu as demonstrações certinhas de como se chega à energia cinética média, ao livre caminho médio, mas de toda essa demonstração, mais que as equações que estão ali envolvidas, o que interessa é a forma de pensamento, a forma como se pensou nesse ponto da sua instrução, né, da disciplina, do seu curso. A forma de pensamento é mais importante que as equações envolvidas nessa demonstração. Como que se fez? Por exemplo, como que se demonstrou a energia cinética média? Você pegou uma caixinha, um cubo, na verdade, um cubo, né? Um cubo tridimensional, e se analisou as partículas que estão adentro, se viu a pressão. A forma de entender é mais interessante. O que fica, afinal, é uma equação. O que eu vou fazer aqui nessa aula de agora, eu não vou repassar por todos os tópicos, senão eu vou ver o que de fato você tem que ter aprendido, o que vai ficar, o que é importante mesmo. Ou seja, não vou entrar em demonstrações. E também vou dar a minha forma de pensamento com respeito à própria ciência em si e como eu utilizei ou como eu consigo entender ou memorizar as coisas. Por exemplo, eu comentei a aula passada que durante o primeiro ano eu tinha procurado uma forma de aprender a aprender, de aprender mais rápido, de muscular, ter uma clave mnemotécnica para eu aprender rápido, né? Então, cada um tem seu próprio jeito, como diz o ditado da minha terra, cada um sabe onde aperta o sapato, né? Então, em princípio, cada um tem que encontrar seu jeito. Eu aqui nessa aula vou mostrar rapidamente qual é meu jeito de eu aprender as coisas. Se serve para vocês, tudo bem. Se não, o jeito que vocês encontram é o melhor jeito para vocês. Então, vamos lá. Vou passar por esses tópicos que estão aqui, vocês já seguramente já leram, né? Eu coloquei pontos de aula, porque são coisas que eu assisti às aulas, não, mais que nada para saber o que meus colegas tinham dito, então eu fui fazendo os pontinhos. Sobre notação científica, o que é importante é essa tabela que está aqui, e de fato, e daí de importante é saber o que está aqui no meio, basicamente aqui no meio, a ver se eu consigo marcar só. Os que estão aqui basicamente no meio são a notação científica mais importante. O que quero dizer com isso? Que, por exemplo, muito utilizados são o mili, o micro, o nano. Já o pico,
usei muito poucas vezes. O Fento, que é 10 a la menos 15, eu nunca usei. Nunca. Existe, está ali, algum dia poderia chegar a utilizar. Mas em meus anos de cientista eu nunca usei. Porque a gente já trabalha com unidades que são um pouco mais práticas, né? Mais perto da unidade, não vai estar nos extremos. Para coisas grandes, o quilo, o mega, o giga. Já o tera se usa, mas pouco. Terabytes, a palavra onde mais usa a palavra tera. Já mais o peta, o hexa, é muito difícil de se usar. E o que você tem que saber daqui, a minha forma memotécnica de aprender, a minha forma memotécnica, não quer dizer que seja a única, é que você tem que saber que mili é 10 elevado a menos 3, que micro é 10 elevado a menos 6, que nano é 10 elevado a menos 9, que mega é 10 elevado a 6, e assim por diante. Isso é o que você tem que saber, porque quando você faz uma conversão de unidades, como as que eu estou comentando aqui, ou seja, eu estou dando os exemplos, eu tenho o número 5678, uma vírgula aqui, 5,678, e eu quero passar para mili, eu tenho metros, eu quero passar para milímetros, né? Eu tenho que saber que mili é 10 a la menos 3. Então, eu multiplico por número 1. Multiplico por 1, mas escrito dessa maneira. Ou seja, 10 elevado a 3 multiplicado por 10 elevado a menos 3. A regra das potências diz que os exponentes se somam, ou seja, o 3 com o menos 3 se suma, dá 0. 10 elevado a 0, ou qualquer número elevado a 0, é 1. Então, isso é uma forma de escrever o número 1. Então, como eu quero transformar a milímetros, e eu sei que o 10 a la menos 3 é mili, eu transformo isso em mili, e o que sobra é um 10 elevado a 3. Aí fica simples para mim mudar a unidade, porque multiplicar por 1000. Eu falo isso, gente, porque eu vejo lá em fenômeno mecânico, quando o pessoal entra e vai fazer laboratório, a metade das pessoas que começam a trabalhar com notação científica se embanana alguma hora. É sempre que o pessoal se embanana. Então, é frequente o pessoal se embananar. Quando se pratica, você nunca mais se embanana. Mas o pessoal se confunde mesmo na hora de trabalhar. E isso dá erro na hora de responder uma prova, na hora de responder um teste, por exemplo, que hoje tem seu primeiro teste. Isso vai te causar problema, porque justamente ali que ele vai te cobrar. Ou seja, uma casa decimal errada para o lado, né? A vírgula, e já era. O teste está errado. O computador não vai... Você não vai poder falar para o computador, é que aqui eu pensei errado. Não, está errado ou está certo. O mesmo exemplo aqui desse número, eu quero traspassar metros para micrometros. O micro, eu sei que é 10 elevado a menos 6. Então, eu escrevo o número 1 aqui, transformo esse 10 elevado a menos 6 em micro, e o que sobra é um 10 elevado a 6. Ou seja, aí fica simples de não se embananar. Eu particularmente trabalho dessa maneira. Quando estabeleci esse método, nunca mais errei. Então, em princípio, fica a dica para vocês. Obviamente que se você achar outro método, e você sabe outro método, e você fica bem, então esse é aquele outro que você tem que usar. O mais simples é aquele que você sabe. Para efeito de teste, né? De teste. Não quer dizer que você sabe sempre seja o mais simples. Tá. Com respeito à notação científica, minha dica é saber essa tabela que está aqui. Saber essa tabela que está aqui, entender essa tabela, e você já não tem mais nada que saber sobre notação científica. Sobre grandezas físicas, o professor Alisson mostrou um vídeo bem bacana, né? Onde ele passava por diferentes dimensões do espaço, né? Aí você viu o grande, o pequeno. E ele falou também sobre o que é a grandeza física e essas que estão ali na tabela, que são as grandezas físicas fundamentais. E ele falou que era uma comparação com um padrão. Então, eu agregaria uma coisa além dessa comparação. Ele está certo, tipo,
diferentes observadores comparam frente a um padrão. Mas eu diria também que a ciência é uma convenção. Uma convenção. A gente combina de chamar a tal grandeza de tal forma. E eu coloquei aqui, até em letra itálica, né? Ninguém assegura que você vê a mesma cor vermelho que eu. Mas nós dois chamamos aquela cor de vermelho. Ou seja, eu vejo uma pedra que é vermelha. Ninguém está assegurando, ninguém pode ter certeza que o que o outro observador, enquanto a sensação, é idêntico a lo que eu sinto. Ou seja, que você vê a mesma cor. Porém, nós convenimos que aquilo lhe chamamos de vermelho. E aquilo vira distinguível como vermelho ante nosso conhecimento. E a ciência é isso. Ou seja, ninguém diz que a gente vê de fato a mesma coisa, mas a gente chama aquilo da mesma maneira. Então, todo mundo convém que aquilo vamos chamar de vermelho. Todo mundo fechou? Já, fechou. Todo mundo chama de vermelho e assim a ciência vai crescendo. Então, não é só que dois observadores comparam ante um padrão, sino que a gente chama aquilo por convenção de tal forma. Então, aí nossas percepções sensoriais, né, conseguem distinguir na natureza 7 grandezas. Conseguem a sensação de espaço, a sensação de extensão massiva, né? Sensação de energia. Conseguem ter a percepção de um antes e um depois, né? É uma sensação que a gente chama de tempo. E, enfim, tem a corrente elétrica, a temperatura, a quantidade de matéria e a intensidade luminosa. Todas as demais grandezas da física, deve ter umas 30 ou 40 mais, são todas secundárias. Tá? E os experimentos, os espectrômetros, por exemplo, os microscópios, não são nada mais que extensões refinadas de nossos sentidos. E nossos 5 sentidos, ou 6 sentidos que a gente tem, né? 5 sentidos, o que percebem é isso que está ali. Ou seja, a sensação de um antes e um depois, a sensação de um peso, né? A sensação de uma extensão no vácuo, que é o metro. E em função disso, se vão fazendo as demais, diga-se, grandezas físicas. Daí aparecem as constantes universais da física, que também são combinação linear dessas entidades que estão aqui. Todas as constantes da física, velocidade da luz, constante de Planck, constante de Boltzmann, constante de Rydberg, massa do elétron, são todas entidades que derivam daquilo lá. Ou seja, a física, em nosso universo perceptível, não é nada mais que um conjunto dessas grandezas que estão aqui, que são as percepções sensoriais do ser humano. Eu não posso falar por outros bichos, mas, em princípio, nós percebemos isso que está aqui e nossa física real radica nessa que está aqui. Se você colocar mais uma ali, você vai passar para a história e vai receber um Nobel, se estiver vivo. Então, sobre a grandeza física, essa simplesmente é a concepção. Sobre conversão de unidades, que está no tópico 1 ainda, regra de 3. A regra de 3 é fundamental para você entender todo o que tem que ver com o VCIT. Ou seja, se você não entende a regra de 3, para aqui, aprende a regra de 3 e depois continua. Porque a regra de 3 se usa na vida geral. Eu consegui colocar em palavras aqui. Se A funciona para B, ou é proporcional a B, ou A implica B, né? Uma fração determinada de A implica uma fração determinada de B. A fração, ela tem que ver com uma proporção, com uma razão, uma fração. Aqui um exemplo, né?
se 25,4 milímetros é uma polegada, a gente está trabalhando em conversão de unidades, né? Se 25,4 milímetros é uma polegada, que fração será, ou que parte será 5 polegadas? Isso aí é regra de 3. Mas a regra de 3, gente, é muito importante. Você usa sempre. Eu vou no supermercado, eu quero ver o preço por quilo, aí faz a regra de 3, só que é muito rápido, muito inconsciente de fazer. Você acostuma a fazer aquilo. Sem mais contar, dias atrás, comprei purê em pó. Aí o pacote grande, porque comprei um pacote grande. Aí ele falava, coloque 3,2 litros de água. E blá, blá, blá. Aí eu vi que tinha 800 gramas de purê em pó para 3,2 litros de água. Mas eu não queria fazer um pacote tão grande, queria um pacote pequenininho, queria uma xícara, né, cara? Então, o que fiz? Regra de 3. Então, em princípio, a regra de 3 se usa muito. Para os cálculos de estiquiometria, vocês vão usar a regra de 3 1000 vezes. Então, em princípio, eu acho que é interessante, algo que ninguém falou aqui nas aulas, é saber quando não é válida a regra de 3. A regra de 3 não é válida quando ponto 00, o ponto 00, não é parte de nossa informação. Se o ponto 00 é parte da informação, então a regra de 3 é válida e pode aplicar. Por exemplo, no caso da cima, eu falei, se 25,4 milímetros é uma polegada. Aí vem a pergunta, né? Se 25,4 milímetros é uma polegada, quanto será 5 polegadas? Observem que o ponto 00 é parte da informação, só que implicitamente, não é explícito, é implícito. Por quê? Porque 0 milímetros implicam 0 polegadas. Ou seja, não está escrito ali, não está dito, mas é parte da informação. Ou seja, está claro que 0 milímetros implicam 0 polegadas. Então, o ponto 00 se cumpre. Quando ele não se cumpre, a regra de 3 não dá para utilizar. Eu coloquei um exemplo aqui, que é passar de graus Celsius a graus Fahrenheit em temperatura, uma conversão de unidade. Ali não dá para usar a regra de 3, tanto que a equaçãozinha tem uma soma ali no meio, né? Por quê? Porque 0 graus Celsius não são 0 graus Fahrenheit. Então, aí se vê que a regra de 3 tem uma limitância pequena, mas tem, que se cumpre 90 e tanto por cento dos casos, se cumpre. Então, pode utilizar. Só fique sabendo aquele detalhe, quando não é válida. Vamos lá, gente. Isso foi no tópico 1. Agora, o tópico 2 trabalha basicamente... aí vem as partes históricas da teoria de Dalton, sabe, lei das relações simples, conservação da massa. O que é importante aqui é saber trabalhar a reação química. Eu vou chegar lá no próximo slide. E para isso, os pontos que achei importante, que não ficaram claros, é como se calcula a massa molar, mas não ficaram claros, ou porque os professores não explicaram, é porque é uma informação que está na tabela periódica. A massa molar está do lado do número atômico. Então, é muito difícil que te perguntem pela massa molar, porque é uma informação básica dada na tabela periódica. Então, geralmente, no 99,999% dos casos, é informação que tu tem a priori. É parte dos dados que te dão no problema. Mas só para saber, né, que a massa molar não é nada mais que o peso atômico com unidades de gramos por cada mol. Ou seja, se multiplica por uma constante de valor 1, né, que se chama constante de massa molar, que é igual a 1 gramo por cada mol. Não é por mol,
é por cada mol. Não sei se vocês sabem, mas vocês vão perceber que o sinal, o símbolo de divisão, escrito em palavras, significa por cada. Já a multiplicação significa por todo. Se tivesse multiplicado, seria gramos por todo mol. Mas como está escrito, é uma divisão, é gramos por cada mol. Então, e o peso atômico é uma quantidade adimensional que tem que ver com o número atômico, Z, e ele é um balanço da massa do átomo, o peso do átomo, como diz, o peso atômico. Então, entra nesse número, no peso atômico, que é adimensional, entra no jogo a soma de todas as massas do átomo. Mas o átomo, por exemplo, um átomo simples, que é o hidrogênio, ele é composto por 3 partículas, um próton, um nêutron e um elétron. O elétron fica orbitando o núcleo. Só que o elétron, em todos os casos, é muito mais leve que a massa do núcleo. Então, o que geralmente pesa é a massa do núcleo, agregando-se uma leve massa do elétron. A massa do elétron é entre 3 e 4 ordens de grandeza menor que a massa de um próton. Então, o peso atômico geralmente é bem aproximado ao peso atômico por 2, porque uma contribuição do próton e outra do nêutron. Próton e nêutron. Então, basicamente, o peso do núcleo. Se você vai ver na tabela periódica, esse número mais 0,000 algumas décimas ali, que é a contribuição do elétron. Caso prático, para um caso prático, você pode perfeitamente aproximar a Z por 2, contribuição do próton e do nêutron. Então, por exemplo, o número atômico do oxigênio é 8. Então, 2 por 8 é 16. Então, o peso atômico do oxigênio é 16. E da molécula de oxigênio, O2, é 32. Então, esse é o peso atômico. Aí, traspassado a massa molar, é simplesmente agregar as dimensões de grãos por mol. Então, a massa molar da molécula de oxigênio, O2, por exemplo, é 32 gramos por cada mol. Ou seja, um mol de oxigênio de O2, um mol de O2 tem 32 gramas. Então, isso eu acho que foi o único que não ficou bem explicado lá nas aulas, sobretudo na aula da Patrícia. Bom, eu tirei esse slide aqui da própria aula de vocês. E um exemplo do tipo de perguntas que vocês podem ter. Mas isso é simplesmente um exemplo para eu poder relacionar com esse quadradinho que está aqui. Mas o que é básico aqui é essa informação que está aqui. São 3 linhas. Essa informação que está ali dentro desse retângulo celeste, azul, né? É o seguinte, você tem primeiro acima a reação química, que ela vai ser dada no problema, sabe? Não te vão perguntar pela reação, você saber qual é a reação química. No máximo, te poderiam perguntar quais são as contribuições, tá? O número de moléculas, que aqui seria o 2, o 3, o 4, o 3, né? Que poderia estar, isso sim, sabendo o que está embaixo. Então, esse quadrante que está ali é um conjunto de informações que te permitem deduzir várias perguntas de diferentes formas. O sea, uma vez que tu completas esse retângulo aqui de informações, essas 3 linhas de informações, te poderiam perguntar, sei lá, número de mols produzidos de ferro, sabendo os gramos do minério de ferro, por exemplo. Ou te perguntar
os gramos de ferro sabendo os moles de minério de ferro. Ou te perguntar, bom, a forma de escrever pode ser muitas formas. O que é importante é você preencher essa tabelinha. Uma vez que você preencher essa tabelinha, você pode responder qualquer pergunta. Aqui, por exemplo, ele te dá essa reação aqui, que se tu em um processo químico, tu mistura minério de ferro, o óxido de ferro, né, com carbono, tu produzes CO2 mais ferro puro. Então, uma vez que tu preenche, e ele te pergunta, a partir dessa informação que está aqui, quanto ferro eu consigo produzir com uma tonelada de minério de ferro, o óxido de ferro, né? Então, aí tu faz uma regra de 3, porque uma vez que tu preenche essa tabelinha que está aqui, tu sabes que para 320 gramos de óxido de ferro, naquela reação, tu produzes 224 gramos de ferro. Aí tu simplesmente faz uma proporção, né? Que a regra de 3 serve para fazer uma proporção, e tu vê quanto seria uma tonelada. Mas o que é importante dessas contas estequiométricas, porque não são difíceis, é praticar um pouco, né? E preencher essa tabelinha. Quando essa tabelinha de 3 linhas está preenchida, tu eres capaz de responder qualquer pergunta. No teste, vai sair 2 perguntas, por lo menos, disso que está aqui. Então, eu te recomendo que, se você não viu a aula da Patrícia e não fez sua continha sobre conta estequiométrica, não abra o teste até fazer aquela aulinha, porque essa questão vai sair ali no meio. Não é difícil, mas se você não praticou um pouquinho antes, você pode embananar. E aí você vai ir mal no teste. E voltando ao que a gente falou na aula passada, é agora que você tem que mandar bem. É agora que você tem que estudar para valer, para você, já logo de cara, nas primeiras notas, se mandar bem para ficar tranquilo esse quadrimestre suplementar. Então, em princípio, faça as continhas, veja os exemplos que estão lá, preste atenção nos comentários da Patrícia, porque os comentários é onde tem as melhores dicas, e uma vez que você já clareou suas dúvidas, aí você abre o teste para fazer. O teste, lembrando que o teste fica aberto hoje, a partir das 11h30, e contém até aqui. Até os tópicos, ou seja, notação científica, conversão de unidades e estequiometria. Segundo, eu perguntei hoje, que foi uma pergunta de um aluno, quantas perguntas ia ter o teste? E vai estar entre 4 e 6 perguntas, isso vai depender de cada tópico. Então, e pelo menos 2 perguntas eu acho que vão ser disso aqui. Eu li as perguntas, tem umas 30, 40 perguntas diferentes para esse tópico, então são aleatórias. E são várias dessas aqui, então eu acho que vão sair pelo menos umas 2 dessas aqui. Assim que não abra o teste se você não conseguiu preencher essa tabelinha que está aqui. Já o tópico 3 já fala da equação de estado, e da teoria cinética dos gases. Sobre a equação de estado, assim como dica, a equação de estado do gás ideal, tal como o nome fala, é ideal. E a gente sabe que os sistemas 100% simétricos, 100% ideais na natureza, eles não existem. Que eles são bons modelos, que eles me ajudam a entender e que, na maioria dos casos, me dão resultados muito aproximados, sim. Se usa, são válidos, mas eles não existem na natureza. Exemplos como o zero, o número infinito, na natureza não existem. Não existe um número infinito na natureza, não existe número zero na natureza física. Ou seja, a nada
não existe. Mas são modelos que ajudam a entender e ajudam a calcular as coisas. Então, o modelo do gás ideal, ele se cumpre em quase todos os casos. Então, se no desespero, talvez lá na prova, lá na atividade 2, no teste 2, você não sabe por onde agir, utiliza a equação de estado do gás ideal, porque longe da realidade não vai estar. A equação de estado do gás ideal, ele veio a partir de duas premissas experimentais, uma feita por Boyle e outra feita por Charles, né? Boyle me parece muito que aprendeu isso, que ele gostava de voar naqueles globos gigantes, então ele trabalhou muito com aqueles globos, sabe, que eles voam assim. E ele percebeu que na mesma temperatura, a relação entre pressão e volume de um gás é constante. Ou seja, se aumenta o volume, então diminui a pressão. Vice-versa funciona. Se aumenta a pressão, então diminui o volume. Essa são leis empíricas, foram descobertas de forma empírica. E o mesmo com a equação de Charles, Jacques Charles, que descobriu que os volúmenes se expandem em função da temperatura. Ou seja, para qualquer gás, vai ter a mesma expansão, mudança de volume, se eu aplicar a mesma diferença de temperatura, independente do gás. Então, desses aí, que são experimentos, se chegou a essa relação que está aqui, onde N é o número de moléculas, K é a constante de Boltzmann. Então, isso que está aqui é uma função que relaciona pressão, volume e temperatura. O mesmo acontece com a equação de estado de Van der Waals, com a diferença de que Van der Waals agrega constantes A e B, que geralmente são parte dos dados do problema, né, que são as constantes A e B estão tabuladas, mas também se trata do mesmo jeito que a equação de estado do gás ideal. É uma função matemática que relaciona temperatura, volume e pressão. Aqui você pode escrever ela em função do número de Avogadro e em função da constante dos gases ideais multiplicada pelo número de mols. Então, tem três formas de escrever aqui a equação de estado, mas todas elas relacionam os mesmos parâmetros termodinâmicos. Sobre o número de Avogadro, eu posso fazer uma confissão aqui, que eu, quando era estudante nos primeiros anos, eu não conseguia entender o número de Avogadro. Eu não conseguia entender por que o número de Avogadro tinha que ser o mesmo para todos os gases. E isso me deixou louco durante muito tempo, porque eu estudava física, estava no terceiro ano, e eu não entendia o número de Avogadro. E isso me deixava até com vergonha. Eu nem falava do assunto, porque se sente vergonha. Você não sabe, se sente vergonha. Até que eu entendi que a minha pergunta de por que um gás tinha que ter o mesmo número de átomos ou moléculas estava mal enfocada. Eu me estava perguntando por que o número de Avogadro é o número de Avogadro. Por quê? Quando eu tinha que entender o que ele fazia. Tem coisas na natureza que são de uma complexidade grande e talvez não é nem tão complexa, mas mediante nosso conhecimento torna-se complexa, porque nosso próprio conhecimento pode nos empañar a visão. Então, em princípio, às vezes, é melhor deixar que a resposta chegue sozinha a você se matar tentando responder algo que pode não chegar e você pode ficar triste. Outro exemplo, por exemplo, outro exemplo disso é perguntar por que a quântica usa a dualidade onda-partícula? Por que a quântica é a quântica? Por que o número de Avogadro é o número de Avogadro? Eu acho que são perguntas que fazem muito sentido, mas tem que esperar que a resposta chegue sozinha, porque senão você pode ficar triste.
eu, no terceiro ano, entendi que minha pergunta não era, estava mal feita, no sentido de que eu estava me perguntando por que o número de Avogadro era o número de Avogadro, quando o que eu tinha que saber é o que ele fazia. O que faz o número de Avogadro? O número de Avogadro é bem simples. Depois de que eu entendi isso, nunca mais teve problema, meu medo sumiu, minha vergonha sumiu, e eu consegui falar e consegui me desenvolver e me senti feliz comigo mesmo de novo. O número de Avogadro diz que a mesma temperatura, a mesma pressão e ao mesmo volume, qualquer gás tem o mesmo número de partículas. Ponto. Agora, por que isso é assim? Eu não sei. Não sei. Algum dia vou saber? Talvez. Mas eu vou esperar a resposta chegar. É uma pergunta na minha memória RAM? É. Às vezes fico olhando a natureza e tento sentir que tenho a resposta, mas depois desvanece. Mas eu nunca mais esqueci que o número de Avogadro é o número que tem um gás, qualquer gás, que está a mesma temperatura, mesma pressão, mesmo volume. Então não precisa saber mais que isso. Por que o número de Avogadro é o número de Avogadro? Por favor, alguém me explique. Bom, saindo desse papo ali, aqui tem outras quantidades interessantes, né, que relacionam a massa total de uma partícula com o número de mols, né? Acho que são equações pequenas que vocês têm que anotar no seu formulário na hora de fazer as questões. Poderiam aparecer na parte de resolver problemas de estequiometria, né, das reações químicas, poderiam te perguntar por o número de moléculas em função de uma massa total. Está vendo aqui, por exemplo, que ele te perguntou quanto ferro pode ser produzido, né, em quanto a gramas, ou quanto, sabe, quantas toneladas vai ser produzido de ferro. Mas te poderiam ter perguntado, por exemplo, quanto número de mols, por exemplo. Aqui está a solução, é só relacionar, você sabe o número de Avogadro, você sabe a massa, você sabe o número de mols. Então, sabe, são equações que poderiam aparecer ali no meio, então você tem que anotar no formulário e estar atento. Esse seria o tópico, a gente está no tópico 3, né? Tópico 3, que tem que ver com teoria cinética dos gases. O professor Weber, eu vi o vídeo dele por inteiro. Ele deu as demonstrações dessas equações que estão aqui, que eu estou mostrando, que são as equações que de fato você tem que saber, né? E tal como eu comentei antes, as contas em si, as equações que ele fez, eu acho que não são mais importantes que a forma de pensamento de como ele resolveu as coisas. Ele resolveu pegar um cubo, colocar partículas, moles ou átomos dentro do cubo e elas se mexer com a velocidade. Então, à medida aumenta a velocidade delas, à medida aumenta a velocidade, aumenta a temperatura. Lembra que a temperatura é a agitação das partículas dentro de um gás e de muitas partículas, porque poucas partículas não fazem temperatura, tem que ter um número de muitas partículas. Então, à medida ela aumenta a temperatura, se está na temperatura mais baixa, por exemplo, 0 grau Kelvin, elas não chocam entre elas, mas elas têm movimentos vibracionais. Os elétrons estão vibrando lá dentro do átomo. Mas é tão baixa a temperatura, o 0 grau Kelvin, que os átomos entre si, eles não chocam entre eles. Eles estão estáticos. Digamos, visto de longe, parecem congelados, embora o elétron ainda siga se mexendo dentro de cada átomo. Então, estou em uma mínima temperatura. E à medida que começo a aquecer, a temperatura começa a aumentar, esses átomos começam a vibrar. Se eu aumento a temperatura, eles começam a se locomover e a colisionar entre eles, e aí eu estou na fase líquida, né? Na fase líquida, ele virou um líquido, o sólido virou um líquido. Se eu aumentar mais a temperatura, as colisões começam a espalhar-se, o volume do gás aumenta, né? Porque ele requer mais
mais partículas, perdão, requer mais espaço na hora de colisionar. Se aumentar mais a temperatura, esse estado gaseoso é capaz de se quebrar e virar o plasma. O plasma, quando já tem tanta energia que o próprio átomo se separa, os elétrons do núcleo, e os núcleos se juntam, e há um desordem de matéria que a gente chama de plasma. Mas, em princípio, esse aumento de volume é proporcional à temperatura, no sentido de que, a medida que as partículas começam a se mexer, ao aumentar a temperatura, o volume do gás precisa aumentar. Então, e o mesmo passa com a pressão, porque a pressão que ele está trabalhando aqui, por exemplo, se vocês lembram da demonstração do professor Weber, ela tinha que ver com as colisões na parede, né? Se aumenta a temperatura, as colisões aumentam cada vez mais. Enfim, a demonstração em si, as equações em si, não são mais importantes que a forma de pensamento. Quando vocês estão já lá em termodinâmica ou em física estadística ou em outras, aí você vão ver as demonstrações com mais detalhe. Agora é uma coisa mais conceptual. O que tem que ficar claro são essas equações que eu coloquei aqui. A equação para a pressão, em função do número de partículas e volume, né? A energia cinética média total, né? Que está relacionada com a temperatura, através dessa equação que está aqui. Essa equação, por exemplo, essa equação daqui, eu acho que é a mais importante de todas. De todas as equações que passou ali nessa parte do professor Weber, porque a energia cinética é algo que a gente geralmente controla, é parte da informação. Então, com isso, tu pode saber o número de partículas que estava dentro do teu sistema, se tu conhecer a temperatura, né? Por exemplo, a energia cinética média de uma molécula ou de um mol se derivam dessa equação que está aqui. Então, acho que é interessante. O mesmo papo de falar que as equações na demonstração não são mais importantes que a forma de pensamento, é o livre caminho médio. O livre caminho médio simplesmente é a distância que uma partícula consegue percorrer sem colisionar. A distância média, né? Média, porque obviamente vai depender, umas vão colisionar mais rápido que outras, mas tem uma média. Se tu somar e dividir por o número total, tu tem uma média. Então, em princípio, é importante na hora de explicar os raios, as faíscas, sabe? Porque vai aparecer algumas vezes o livre caminho médio. O importante de todo isso é saber que o vácuo, por exemplo, o livre caminho médio pode chegar à ordem de quilômetros no vácuo. Já a pressão e a umidade estándar da ordem poderia chegar à ordem de metros, centímetros, metros, por ali. Então, em princípio, de toda a explicação que o professor deu, o que de fato acho importante é essa equação que está aqui, como se obtém o volume e o número de partículas, é o que a gente já conhece desde antes, está trabalhando a 12 slides, tipo, essa informação que já tem, e saber, por exemplo, como calcular esse D aqui, dentro da equação, que o D não é basicamente a soma dos dois rádios das partículas que estão interagindo, né? Se tiver mais partículas no médio, não é a soma das três partículas, sino que é a soma das duas maiores. Pode-se tomar também a média das três partículas. Então, em princípio, mas um caso menos frequente, no máximo você vai ter, ou se não tiver caso de duas partículas iguais, você vai ter uma partícula maior que outra, onde o D se calcula dessa maneira. Mas mais que isso, o que de fato é importante é essa equação. Professor, Sim, fala. A pressão, ela influencia nesse livre caminho médio? A pressão, não, porque livre caminho médio é uma unidade de comprimento. Ou seja, a pressão é o que chega nas paredes. Então, não influencia, não está na equação.
Lo que influencia é a quantidade de partículas, a densidade de partículas que está no meio. A resposta é não. Não influencia. Tanto que ele não está na equação aqui no meio. Agora, tu pode fazer ele aparecer? Sim. Eu posso construir a pressão aqui no meio, caso eu tiver que fazer que é o que a física faz, construir, misturar a equação e construir. Mas vai depender da energia cinética ou vai depender da velocidade. Eu vou precisar outra informação. Ele depende basicamente do volume, do número de partículas e da secção eficaz ou efetiva de choque, de colisão. A área efetiva de colisão, que é essa área que está aqui. O interessante do livre caminho médio é que ele explica algumas coisas, assim como... desculpa, respondeu a tua pergunta? Sim, obrigado. Tá. O interessante do livre caminho médio é que, por exemplo, ele é fundamental para explicar algumas coisas como os raios, por exemplo, as faíscas. Por quê? Porque se tiver, por exemplo, uma faísca, para acontecer uma faísca ou um raio elétrico, se precisa de uma condição específica de partículas no meio. O sea, uma condição específica. Por quê? Porque ela é atraída, a partícula, nesse caso o raio, se constitui de elétron, né? Elétron é atraída por um campo elétrico. E al igual que uma massa é atraída por um campo gravitacional, o elétron, uma carga, né, é atraída por um campo elétrico. E observa que se tiver muitas partículas no meio, ou seja, se o livre caminho médio for pequenininho, porque tem muitas partículas, a faísca não se produz, o raio não se produz. Se tiver um livre caminho médio muito grande, ou seja, se não tiver partículas, a faísca também não se produz, o raio não se produz. Para uma faísca, um raio se produzir, se precisa uma condição específica de livre caminho médio. E isso é porque é assim, se tiver muitas partículas, esse elétron, essa carga que está aqui, ela, uma vez aplicado o campo elétrico, ela vai acelerar. Se tiver muitas partículas, ele não vai alcançar uma velocidade muito grande e já vai bater. E aí ele vai chocar e vai mudar de direção e vai bater. Aí, de novo, vai começar a acelerar, não vai chegar até uma energia suficiente e vai bater de novo. E ele vai ficar batendo de um lugar a outro, acelerando levemente e já bate, acelera levemente e já bate. Ele precisa gerar uma reação em cadeia, uma avalanche de elétrons, e para isso ele precisa acelerar. Então, o livre caminho médio é importante para explicar aquilo. Por quê? Porque o livre caminho médio tem que ter um valor específico, o suficiente para a partícula conseguir andar bastante sem colisionar, sem chocar, de maneira que ela anda, a velocidade cresce, até que chega um momento que ele tem tal velocidade que quando ele choca, ele consegue ejectar um elétron do material. Aí vinha um elétron e ele conseguiu acelerar tanto que na hora de colisionar viraram dois. O primeiro, o incidente, saiu para um lado e ele ejectou um elétron. Então, de um elétron geram dois, e esses dois elétrons geram quatro, e os quatro geram oito, e vai se gerando elétrons e uma avalanche de elétrons se produz. Agora, se não tiver partículas, se tiver vácuo, o elétron vai para lá e ele não se produz. O sea, isso simplesmente como comentário, gente, de onde se usa o livre caminho médio. O livre caminho médio é um conceito, não é baita conceito da física, se utiliza para tudo. Não. Ele se utiliza às vezes e ele depende do volume do gás, do N. Eu poderia fazer ele aparecer aqui através da temperatura, se, por exemplo, utilizar a equação de estado, eu consigo fazer aparecer a pressão, mas aí eu vou depender de outros parâmetros, da temperatura, por exemplo. Ou seja, eu consigo construir ele aqui no meio, mas aí eu vou depender de outros parâmetros. Gente, eu acho que eu comentei até o tópico 3. Mais que isso, gente, não se preocupem
o sea, não se estressem se não há maior entendimento. Como comentei no início da aula, essa disciplina ela é conceptual, se vocês não entendem alguma coisa disso, por favor, escrevam para nós, entrem em contato, que nós está aqui para responder suas dúvidas. Não fiquem com a dúvida, porque isso não é bom. Sobretudo nessas questões que tem que ver com partículas elementares, que eu particularmente estou achando muito bacana que vocês passem por isso agora já, que isso alimenta a curiosidade de vocês e te mostra o lindo que pode ser, digamos, esse modelo teórico que a gente é. O sea, pensar que a gente era um bicho, era um homo sapiens lá, conseguiu fazer fogo e vivia disso, e agora ele está entendendo a natureza a esse nível, eu acho realmente algo extraordinário. O sea, sinto orgulho de ser humano nesse aspecto. Gente, eu não sei se eu esqueci de comentar alguma coisa. Se eu esqueci, por favor, me fale agora. Se achou que eu ia falar algo e não falei, por favor, fale. Não sei o que mais posso eu comentar. Sobre os projetos, aqui deixei um link. Eu vou enviar isso pelo e-mail também agora. Vou enviar daqui, hoje, depois do almoço, eu envio um e-mail via Moodle, avisando desse link aqui. Nesse link é para você me dar as informações da turma, do nome dos integrantes do grupo, e do nome do tema. Com respeito à profundidade, a profundeza que vocês têm que ter no tópico, ela é leve. No, ou seja, essa foi uma pergunta da turma anterior, tipo, eu vou trabalhar o gato de Schrödinger. Até onde eu tenho que saber explicar? Qual é a profundeza? A gente não pretende que você seja um experto em mecânica quântica. O importante é pegar o básico do tema e saber explicar isso com palavras simples. O sea, entender aquilo básico do tema. A ideia não é você virar o especialista naquilo. O importante é que você fale com alegria de você estar entregando uma informação para outra pessoa. Lembra que esses podcasts, eu vou pegar esses podcasts, os que ficarem bons, mesmo que se repitam, eu vou colocar no playlist de divulgação científica da universidade na web rádio. Isso significa que os que ficarem bons vão estar aportando algo a pessoas que não tiveram a chance de entrar na universidade, mas que são ricos culturalmente, que escutam o canal, que seguem o canal e que gostam de se interessar. Eu acho bem bacana a gente poder trabalhar nesse projeto e você poder dar, ou saber que seu trabalho vai ser ouvido por outras pessoas que vão se beneficiar com isso que nós estamos fazendo agora. Então, eu não peço para vocês serem especialistas no tema que escolheram. Só peço para vocês tentar falar o melhor possível e da maneira mais, ou seja, o mais novo que se pode achar, o enfoque mais moderno e trazer algo para a gente crescer. Só isso. Tem dúvidas aí, gente? Tem coisas a serem faladas? Que horas são? 11h05. Está de bom tamanho. O teste começa hoje. Sigam as dicas, por favor. Aquilo não abram o teste até não ter tirado suas dúvidas, sobretudo com a parte essa de estiquiometria. Eu acho que foi tudo bem claro. Eu acho que os comentários da professora Patrícia são mais interessantes que o próprio exemplo que ela faz. Porque os comentários de quando não se utiliza a regra de 3, por exemplo, que ela faz, é errotípico. Errotípico aquilo. Isso aí, gente. Tem alguma coisa que eu esqueci de falar? Que alguém queira comentar?
Não esqueçam de que o e-mail fica aberto para perguntar qualquer tipo de coisa. Se quiser conversar sobre temas que a gente não abrange aqui, que não são falados, temas da física que não vamos passar, mas se tem curiosidade, nós estamos aqui para isso. Ficou tudo claro para mim, professor. Obrigado. Tá, bacana. Aqui diz, professor, o teste será em alternativas ou dissertativas? Não, são só alternativas, ou verdadeiro ou falso, ou múltipla escolha. Dissertativas só vão cair na prova, a P1 e P2. Como disse, vão ser entre 4 e 6 questões. Então, e são simples, gente. Eu vi as questões, eu só não posso falar daquelas, mas a gente ficou revisando as questões para não ter nenhum erro, né? Então, em princípio, se você tiver praticado, em uma hora você faz, cara. Em uma hora você faz. Só que fica esperto, já fala com a tua família, gente, eu vou fazer um teste, não me interrompam em 2 horas, tentem acessar no momento que vocês não sejam interrompidos, talvez mais à noite, quando já não tenha os irmãozinhos, né, cara, ali, pegando no pé da gente. Então, mas, em princípio, para abracem agora a disciplina e tentem mandar bem agora, porque esses testes têm o intuito de vocês estudar semana a semana e não chegar a uma semana antes da prova e ter um acúmulo de matéria para estudar. Se você faz os testes e manda bem nos testes, já automaticamente você vai ficar preparado para a prova. Então, se você manda bem nos testes, a chance de você mandar bem na prova é muito grande. Então, esse é o intuito. Gente, beleza? Se não tiver mais dúvidas, podemos fechar a reunião. Lembra que vai ficar gravada. Eu, segunda-feira, vou escrever o e-mail dando as notícias e enviar os links da aula. Beleza? Professor, Sim. Joy. Essas anotações que o senhor fez e tudo mais e colocou para a gente nessa aula, você disponibilizou para a gente? Sim. Não, eu vou colocar lá. Vou colocar agora mesmo. Terminando essa aula, eu coloco lá no Moodle, né? Tu está falando no Moodle. Isso. Porque tem um material do professor lá. Sim, vou colocar lá, claro. Não, óbvio, né? Óbvio, a ideia é dessa. A forma que é assim que vou trabalhar o quadrimestre inteiro. Eu vou assistir os vídeos igual que vocês e vou ir tomando nota de lo que eu acho que é importante. De sua parte, ver o vídeo e entender você tem que fazer essa parte, mas eu meio que vou torcer e vou fazer um resumo daquilo, que eu acho que isso se utiliza mais que isso, ou essa forma eu acho mais cômoda, coisas como essa. Claro, vou disponibilizar, Joe, sem problema. Não, tudo bem. Também ficou a parte lá do professor sobre os elétrons, quarks, bóson de Higgs. Sim. Eu não comentei nessa aula. Sim, então, é isso que, como você não comentou, eu fiquei pensando, você vai comentar na próxima, você vai deixar passar? Não, aquilo lá, Joe, isso não vai ser perguntado no teste. Isso não entra no teste, não entra na prova. Ele é simplesmente uma aula introdutória para você saber que a tabela periódica já não é o estado da arte na química. Agora, não, tudo lo que é interessante é que esse tema, ou seja, eu acho que para qualquer cientista é muito interessante. O sea, eu assisti a aula do professor, parei e fui a fazer mais pipoca, né? Porque, sabe, não são temas de minha área, de física particular não é minha área, então, para mim, saber um pouco mais disso, e temos recebido várias perguntas. Eu não, por exemplo, mas tem docente que está fazendo a turma que recebi várias perguntas. E existe antimatéria, e aqui, e lá. Por exemplo, não sei se vocês sabiam que os caras já em física experimental já criaram um anti-hidrogênio. O anti-hidrogênio
é um positron em vez de um elétron, um positron, está elétron, positron, né? Está o antinêutron e o antipróton, e eles conseguiram criar um vácuo. Só que a antimatéria tem o favoritismo, tem a tendência a se aniquilar. A antimatéria, assim que encontra matéria, pum, se autodestrói e desaparece. Então, para tu conseguir criar o antihidrogênio, os caras tiveram que fazer um vácuo absurdamente bom. O estado da arte em máquinas de vácuo. E o vácuo é difícil de fazer, é caro. Então, em princípio, mas eles já fizeram isso. Então, toda essa parte é interessante de como a gente explica que o próton com o próton consigam ficar juntos sem se repelir. Né? Aí vem a partícula, o gluon, né? que é encarregado que interage ali no meio, né? Para que isso consiga ficar junto. Ou como a partícula de Higgins, né? Os bósons de Higgins, ele consegue interagir para a matéria se formar. Meu, é muito interessante. Então, eu convido a compartilhar as dúvidas. Não tem, ou seja, se tiver dúvida, é um tema interessante. Eu sei disso porque até eu tenho dúvidas daquilo. Então, se eu tenho dúvidas, com certeza que vocês têm dúvida. Então, e o interessante é que a gente é humilde nesse sentido de saber, não sei, mas eu vou atrás. E isso é o que tem feito a maioria dos docentes, porque eu tenho visto lá, nós, assim, para você saber, tem uma conversa WhatsApp dos docentes. Meu, dá mais de 50 mensagens por dia, a vezes eu não consigo nem acompanhar, porque os professores, tal aluno perguntou tal coisa, e eu não consigo explicar, sobretudo aquela aula do professor Pedro, de partículas elementares e modelo padrão, que os alunos adoraram, todo mundo adorou, eu também adorei. Então, se quiser perguntar sobre aquilo, eu acho que é mais que bem-vinda a tua pergunta, qualquer tipo de dúvida al respeito. Ok, obrigado, professor. Acho que é só isso. Bacana. Gente, insisto, dúvidas al respeito, não fique, escreva, mande. Eu atendo tanto no Facebook quanto pelo e-mail. Se precisar te enviar um áudio, te envio pelo WhatsApp, tipo, não tenho problema nenhum. Acho que vale muito a pena trabalharmos em conjunto, porque juntos crescemos, né? A ciência não é feita de indivíduos, é feita de coletivos. Comentei, né? Tem os gênios por ali, mas é só um cada 100 anos, né, cara? Você tem que deixar sozinho, porque ele cria um pilar sozinho. Mas os demais, trabalhamos em coletivo, juntos crescemos. Gente, se não tiver mais dúvidas, então, podemos fechar para preparar o almoço já, né? Que horas são? 11h15. Beleza? Mais dúvidas aí? Beleza, professor, obrigada. Tá. Obrigado, Ana. Gente, então vamos contar. 10, 9, 8. Tá. Vamos fechar aí então, gente. Bom final de semana. Bom teste para aí. Segunda-feira. Eu vou mandar um e-mail hoje e outro segunda-feira. Abraço para vocês. Bom fim de semana, professor. Obrigado. Tchau, tchau, Matheus. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Obrigado, tchau.